Fala, Vacilover, firmeza total? Aqui é Marcelo Orozco, é o maior prazer estar falando com você. E hoje eu vou ter a satisfação de conversar com o Wilson Teixeira. O Wilson Teixeira, ele é diretor técnico de uma das principais empresas de câmera quente. Cara, muita tecnologia, muita experiência. E hoje a gente vai abusar do Wilson e vamos falar sobre sistemas de câmera quente. Wilson, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço deveras a sua disposição e disponibilidade. Cara, eu sei que esse bate-papo vai ser muito legal. Espero que as crianças que estão nos assistindo aproveitem ao máximo as informações que vão passar. Firmeza? Como é que você Firmeza. chegou no plástico, Wilson? É uma longa história, entendeu? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade que você está dando aí para nós, né? Para mim, para esse bate-papo, né? Como eu falo para todo mundo, é importante a gente compartilhar conhecimento, entendeu? Então, esse é meu intuito de estar aqui com vocês e compartilhar esse conhecimento. Eu cheguei no plástico mais ou menos por ser empurrado, vamos dizer assim. Eu trabalhava numa empresa multinacional suíça e sempre visitava as fábricas que ela tinha na França, na Suíça e na Alemanha, né? E eu trabalhava no Brasil, essa empresa produzia produtos na área têxtil, que vocês talvez não conheçam, mas a empresa vocês conhecem, que é a Staubli, né? Que fabrica robôs, que fabrica engates rápidos, que fabrica automação para o setor de plástico também. E só que aqui eu trabalhava na área têxtil. Em 1989 eu estava visitando uma das fábricas na cidade de Faverges, na França, e um dos diretores falou para onde eu ia, depois de visitar essa fábrica de Faverges. E aí ele falou assim, olha, você vai para... Eu falei para ele, eu respondi para ele que eu iria para Bayreuth, que é outra fábrica da Staubli na Alemanha. Ele falou, então aproveita, vá na Feira K e veja os nossos produtos na área de plástico e verifique se tem mercado desses produtos no Brasil. Tive que mudar meu voo, fui para Düsseldorf, na K de 1989, e era para ficar lá nessa feira apenas 1 ou 2 dias, só para verificar os produtos, e os alemães que estavam na feira me convidaram para ficar a semana toda, porque eu podia traduzir para as pessoas de língua latina, entendeu? Então, é uma história assim, meia... E nessa de ficar uma semana lá, eu fiquei atendendo brasileiros e conheci colegas de escola, da faculdade, e aí a gente troca cartão, né? Bom, 89, terminou a feira, eu fui para Bayreuth, voltei para o Brasil e trouxe alguns catálogos e procurei ter o máximo possível de conhecimento dos produtos. E achei interessante a área de plástico, né? Bom, voltei para o Brasil, né? E naquela época eu estava começando o Plano Collor a atuar aqui no mercado brasileiro. Eu recebi um telefonema da GM, da General Motors, que eles precisavam de um sistema de automação na área de plástico. Participei desse produto, tanto na parte técnica quanto na parte comercial, né? Da venda do produto. A Staubli conseguiu vender o produto para a General Motors, na planta 1 em São Caetano do Sul. E, após isso, eu fui convidado para uma reunião de vendas no setor de plástico na França. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, mas eu não conheço nada dessa área, né? E então eu falei assim, eu preciso conhecer um pouco dessa área. E contatando esses sindicatos de plástico, Simplas, como se diz, esses sindicatos que tem para pegar informação, porque eu falei, se eu vou numa reunião de vendas, né, que eu fui convidado, alguém vai fazer alguma pergunta para mim, eu preciso... Bom, e naquela época, o que eu vi? Isso foi em 1991, se eu não me engano. Já estava começando a montar o produto na General Motors, foi uma venda enorme, sabe? Uma venda de aproximadamente $2 milhões, que nunca mais consegui fazer na minha vida. Um sistema totalmente automatizado. E, bom, coletando os dados, o que aconteceu? Eu percebi que o mercado brasileiro tinha muito que crescer na área de plástico, e ainda temos que crescer na área de plástico. Na época, o brasileiro consumia 10 quilos de plástico por ano e o europeu consumia 110.
Então, veja bem, eu estava no mercado que era têxtil, que era totalmente saturado, entendeu? Nisso, que aconteceu? A Staubli resolveu fechar a fábrica dela do Brasil, porque ela atendia alguns fabricantes na área têxtil, que eram os fabricantes de teares. E com a abertura do mercado no governo Collor, eu vi que aquilo não ia ter mais futuro, né? O pessoal da Staubli o seu Staubli lá fez uma oferta para nós de pai para filho, que eu e meu sócio compramos as máquinas deles, e aí eu tinha também já uma intenção de entrar no setor de plástico, porque na fábrica da Staubli todo mundo procurava se eu podia fazer bases de molde, entendeu? Eles vinham à fábrica e procuravam. Por que você não faz base de molde aqui? E naquela feira eu trouxe alguns catálogos, e ali, quando a gente começou, em 1992, nós já montamos a Tecnoserve e começamos já na área de plástico. Então, a história é um pouco longa, mas é mais ou menos isso. Foi uma busca de oportunidade, só isso. Olha que legal, né? Você vê, né? Apareceu um trabalho, o trabalho virou uma oportunidade, você se interessou, obviamente, né? Se você não vai atrás do conhecimento, talvez não teria aproveitado a oportunidade na totalidade, né? Sim. Isso é muito legal, né? As oportunidades, elas aparecem. Estar preparado que é o lance, né? Olha, se você saber, em 92 eu trabalhava na Siemens e nós estudávamos um método para automatizar o setup, né? Sim. E a Staubli participou lá do trabalho com as placas magnéticas. Então, 92. essa venda para mim na GM foi um sistema para troca rápida de molde, para reduzir o setup do molde de para-choque na época do Ômega, né? Então, tinha 3 moldes e tinha que trocar esses moldes, né? Moldes de 42 toneladas, é bom ressaltar isso, da frente do carro, da traseira do carro e da traseira da perua. Então, a GM precisava de um equipamento, e é um equipamento enorme, tinha algumas coisas que tinham que ser feitas, mas Staubli foi uma escola para mim também, entendeu? Né? O pessoal da Staubli sempre me ajudou, eu tenho um enorme apreço por essa empresa, né? Tanto eu quanto meu sócio. E então foi isso, a nossa história começou assim. Eu também ouvia na escola, quando eu estudava, quando era criança, que nós estamos vivendo a era do plástico, né? Uhum. E comecei a perceber também que eu entrei nesse mercado de plástico, que a gente começa a olhar que tudo é molde, né? Hoje em dia, nós somos a base da indústria, né? É Nós isso. temos uma responsabilidade muito grande com a indústria brasileira, então nós somos a base da indústria, nossa responsabilidade seria maior ainda, entendeu? Porque hoje tudo que se fabrica virou molde, entendeu? Então, a gente também, eu não conhecia nada sobre o setor de plástico, mas eu fui buscar em literatura de fora, em parceria com pessoas lá fora também, tanto na Alemanha, quanto na Nova Zelândia, na Itália, na França, na China, Taiwan, entendeu? Hoje a gente tem uma boa rede de contato tanto aqui no Brasil quanto no mundo, entendeu? Então é E isso. você está atuando na área de moldes, então, é isso? De moldes de injeção de termoplástico, né? No setor de transformação, só na parte de injeção. Ah, Estamparia eu trabalho alguma coisa também, mas é mais com produto de fora, não fabricado por nós. certo. Nossa, eu estava conversando com um amigo, né? Mesmo a extrusão sendo o maior transformador de polímeros, né, dentro dos processos produtivos, Sim, é a injeção um grande consumidor de coisas, né? sim, Consome sim, molde, consome sistemas, consome robô, consome automação, consome sistema de alimentação, sistema de recuperação. A injeção é o grande consumidor, né? sim. E dentro dessa área, a Tecnoservice trabalha assim, especificamente com quais produtos, principalmente? Nós trabalhamos com, Tudo né, certo o nome da empresa? Me perdoa. Tecnoserve, isso, Tecnoserve. Nós trabalhamos com 3 linhas de produto lá. Uma é a base de molde, né, que o pessoal chama aqui no Brasil de porta-molde, que é toda a estrutura do molde, né, onde você põe as placas e nela você insere o tema que você quer injetar.
Esse porta-molde ele vem evoluindo também, porque antigamente se fazia um porta-molde padronizado, que o cliente usinava, as ferramentarias usinavam todas as placas. Hoje, as empresas, para reduzir o lead time, eles estão recebendo o porta-molde todinho usinado, com abertura de alojamento das cavidades, refrigeração, alojamento de O-ring, bem completo, né? Isso para tentar reduzir o lead time. Então, esse é um produto nosso, ainda é o carro-chefe nosso. Depois nós fazemos acessórios para moldes. Eu vou falar de acessórios de uma maneira geral, né? Que são datadores, pinos, molas, que mais? Válvula de ar, puxadores de placa. Então, tem uma infinidade de produtos que aproveitam o movimento de abertura e fechamento e transformam esses movimentos em alguma coisa mais útil para você reduzir o ciclo do molde. E um dos acessórios principais que hoje que está no mercado, que nós vamos falar hoje, é o sistema de câmara quente, né? Câmera quente. Ele é um importante acessório dentro do processo de injeção de termoplástico. E, além disso, a gente trabalha com controladores de temperatura também para fazer o controle da câmara quente. Então, seria porta-molde, vamos dizer assim, os acessórios, em que inclui a câmara quente e controladores de temperatura e controladores de válvula também, de câmara quente. Sabe que câmera quente foi uma coisa que deu uma confusão na minha cabeça na época que eu comecei a ouvir falar, né? Isso foi na década de 90 mesmo, né? Sim. E aí apareceu nos bico quentes primeiro e depois evoluiu para a câmera quente. E aí, como eu trabalhava muito na transformação na área de extrusão, as coisas não chegavam para mim, né? Sim. Você consegue contar para mim como que virou câmera quente essa história? Como que ela apareceu? Da onde veio? A câmara quente já é utilizada há muito tempo, né? Ela foi desenvolvida há muito tempo atrás, né? E no Brasil ela começou a entrar aqui no mercado na década de 90, né? Porque na Europa já tinha algumas empresas especialistas nessa área, né? E no Brasil ainda não tinha empresas que fabricavam sistemas de câmara quente ou que importavam sistemas de câmara quente. Mas na década de 90 ela começou a entrar no mercado brasileiro. E entrou, eu vou falar na minha opinião, ela entrou um pouco sem conhecimento, sem bagagem, entendeu? Né? Eu me recordo mesmo que era difícil encontrar as pessoas que sabiam disso. Era raro mesmo, você tem razão. Então ela entrou assim de uma forma meia improvisada, vamos dizer assim, né? Mas hoje já temos empresas nacionais, empresas de fora também que atuam aqui no Brasil, que já tem um pouco mais de cautela na hora de fornecer um sistema de câmara quente. Ele é um importante acessório porque assim, hoje em dia eu diria até que câmara quente está virando não um acessório, mas um componente do molde, porque trabalhar sem câmara quente hoje é muito complicado. Nós temos no mercado de plástico algumas exigências que o mercado pede, né, que hoje não permite as pessoas trabalhar sem câmara quente. Ela atua. O bico, na verdade, que você falou, é quando você hoje coloca somente uma peça ou quer injetar, eliminar o rabicho. Quando você começa a ter 2, 4 peças, entendeu? Você começa a colocar múltiplas cavidades no molde, aí já vem a câmara quente, o sistema de câmara quente. Então, é assim, o que eu posso falar para você? Que o sistema de câmara quente, né, ele vem de encontro com aquilo que o mercado pede. O mercado hoje pede prazo de entrega, isso não muda, qualidade e preço. Então, esse tripé, a câmara quente atua nos três, ou seja, ela reduz o prazo de entrega, né, porque ela reduz o ciclo, vamos dizer assim. Ela melhora a qualidade da peça, porque ela diminui a pressão de injeção, você tem um controle térmico do polímero até a entrada na cavidade, se você desejar entrar na cavidade com polímero controlado em estado pastoso, aquecido, né? Então,
ela melhora bastante a qualidade, porque reduz pressão, compacta melhor a peça, pode eliminar a rebarba, né, de peça por causa do exagero de pressão, e reduz ciclo, se ela reduz ciclo, ela reduz custo, entendeu? Então, ela no tripé de fornecimento, ou seja, melhoria de qualidade, redução de ciclo, já você entrega mais rápido. E redução de ciclo também implica em você também reduzir custo, tá? Sim. E, então, você entrega um produto mais rápido para o cliente, com melhor qualidade e com custo mais baixo também. Aí vem também uma parte interna da empresa, porque antigamente se injetava muito com galho, né? Que é o galho. É verdade. Então, Falava assim, câmera quente já para reduzir o galho, eliminar sim, ele, né? eliminar. Você pode reduzir bastante ou eliminar completamente ele. Sim. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que sempre quando você injeta galho e peça, você injetou duas peças. Então, vamos supor que você tem uma molde de tampa, você injetou a tampa e injetou o galho. Muitas Olha, vezes, muitas vezes o galho tem uma espessura maior que a peça, precisa até esperar sim, esfriar o galho, né? sim. Ontem mesmo eu estava aqui no cliente no Paraná, ele injeta mais galho do que peça, entendeu? Aí, é isso. Aí, então, assim, a câmara quente, o que acontece? Ela elimina o galho. Então, quando você injeta galho e peça, um você vende, o outro você não vende. O outro, ele gera um problema interno para você, de você ter que triturar ele, moer, voltar de novo a injetar, e isso também você perde características geológicas do material, você perde, como é que eu posso, você pode gerar problemas de qualidade da peça. Então, a câmara Se quente, tudo der certo, ó, se tudo der certo, a peça já sai pior. Se nada der sim, certo, ainda sai contaminada, sai manchada. isso. Exato. Então, a câmara quente ela virou um importante acessório que hoje não tem mais como a gente trabalhar sem isso, entendeu? Quando eu vejo um cliente fazendo molde com galho ainda, a não ser que ele trabalhe com uma quantidade muito pequena de peças, uma peça que talvez não necessita tanta qualidade, até a gente tolera isso aí, mas quando você tem um produto que é de mercado, que é volumoso o produto, é imprescindível o cliente construir o molde com câmara quente. Não tem como, não tem argumento que, que Não faça tem. com... porque, assim, aqui no Brasil ainda tem muitas empresas que falam do investimento de câmara quente. Ah, mas fica muito caro, né? É que a nossa cultura aqui no Brasil é de que o nosso lucro não pode estar na compra. O nosso lucro tem que estar no nosso processo, entendeu? A gente tem que entender isso aí, a gente tem que transformar isso aí. Não é você economizar uma câmara quente para pôr no molde que vai te ajudar. Às vezes você economiza, sei lá, 50 mil reais, só que você vai gastar lá na produção, entendeu? 60, 70, 80 mil reais na produção. É mais, né? E nós temos essa cultura de que, é, não sei de onde veio isso, tá aqui, eu comprei barato, ficou barato para mim, mas o barato, como se diz, sai caro porque a gente tem que fazer os custos lá na produção, entendeu? Eu me recordo que eu participei de uma certa feita, eu entrei numa empresa, e eles já estavam com o processo em andamento, né? E aí eu falei, molde das tampinhas, tal, como é que tá, não sei o quê. Ó, tá quase pronto, vou chegar a câmera quente. Falei, pô, fica legal pra caramba, câmera quente, pô, que legal, né, meu? Molde novo, câmera quente, né? E aí eu fui lá olhar os sinais da cavidade, cheguei lá, canal. Falei, pô, não vai ser câmera quente? Para que esses canais aqui? Ah, não, porque é muito caro comprar com 16 pontos, a gente comprou com 4 só e distribui. Foi, quer dizer, eu falei, então quer dizer que além da gente gastar com a câmera quente, a gente ainda vai ter que moer os galhos e contaminar o material? A sessão de brincadeira. Não, mas estava muito caro. Eu falei, para, gente, ó, esse material vai estragar tudo. Material de primeira qualidade vai estragar. Não consegui convencer, eu não consegui convencer os caras. Eles fizeram o Às vezes molde, 16 cavidades, 4 pontos de injeção. pronto. Às vezes é difícil isso aí. Eu entendo muito bem o que você está falando, porque a gente vive isso aí, entendeu? Mas felizmente, o mercado brasileiro ele está ciente disso agora, né? A grande maioria está ciente disso, né? Está ciente de que não dá para injetar molde fabricando galho, colocando gente do lado da máquina, né?
porque a gente Olha, sofreu também uma pressão muito grande de custos da China, da Índia, da Europa, entendeu? Né? Então, a gente também tem que reduzir os custos, né? Eu sigo muito o que o Sucupira fala, que custo é que nem unha, tem que ficar cortando direto, entendeu? Então, a Câmara Quente, ela corta esses custos é isso mesmo. bem no processo de injeção. E aí a discussão que eu tive com esses meninos lá, os ferramenteiros, cara, técnicos em plásticos, engenheiros de processo, sabe? E eu chegando, imaginei eu novinho, né, chegando no meio dos dinossauros lá, tentando convencer os caras. E, não, começou assim, eu gosto do custo para começar, né? E aí depois eu falei, não, Marcelo, mas isso aqui é um outro tipo de câmera quente. Eu falei, peraí, cara, câmera quente é câmera quente. Pode ser que tenha uma diferença lá na... Tem mesmo vários tipos, Wilson? Ou os caras nem namoravam? Tem vários tipos e vários fabricantes, né? Sim. Para nós, é o seguinte, câmara quente, é muito importante a pessoa que está vendendo, né, ter um conceito de aplicação da molde. O que é esse conceito? Você tem que saber o que o cliente quer, qual é o polímero que ele vai usar, qual é o peso do polímero, se o molde é parede fina ou não é parede fina, se ele quer um ciclo rápido, se tem carga no polímero, que carga que tem no polímero, qual o percentual de carga, qual é a geometria da peça. Então, é assim, câmara quente, ela tem, como é que eu posso falar para você? Ela tem, se o vendedor ou o fabricante tem que se preocupar muito com a aplicação da câmara quente em cima do produto que o cliente quer. Paralelo a isso, a gente também na Tecnoserve, a gente procura falar sobre me passa o projeto do molde, que eu quero ver como é que está a refrigeração, qual é a temperatura que você vai trabalhar, qual é a temperatura do molde, qual é a temperatura do polímero, né? Todos esse trabalho, a gente faz análise de flow, e aí a gente procura fornecer o melhor tipo de câmara quente para o cliente, entendeu? O que eu posso falar de câmara quente? Tem vários tipos de câmara quente. Na verdade, câmara quente tem dois tipos de câmara quente. Câmara quente térmica, né, que a gente chama de gate térmico, é onde o material entra na cavidade, e todo aquele corte entre material pastoso e material cristalizado, ou seja, solidificado, ele tem que ter um corte, esse corte é feito por controle térmico na região do gate, tanto na parte do molde, quanto na parte do bico quente que está chegando com o material ali na cavidade, né? Então, nós temos esse bico térmico e também temos isso. Na hora que abre o molde, tem que ficar o material pastoso para um lado e o bico para o outro. Senão vai dar fiapo, vai dar vestígio, vai dar mancha na peça, né? Vai ficar casca de laranja. Eu apanhei tanto com isso, mas tanto com esses É, fiapos, meu Deus. sim, por causa do controle térmico. Né? Uhum. Principalmente, normalmente, controle térmico. Pode ser problema da injetora, pode ser problema também de outro problema, do polímero, por exemplo, mas esse controle térmico é importante. Então, a gente chama de gate térmico, é que esse gate que você, na hora que você abre o molde, sai a peça para um lado e o material pastoso para o outro. Então, nós temos o gate térmico e o gate valvulado. Tá? Então, seriam esses dois tipos de câmara quente. O valvulado, a gente tem que... três modos de você abrir e fechar a válvula. Né? O mais usado, usual aqui no Brasil hoje é o pneumático, entendeu? Que a gente usa para abrir e fechar uma válvula pneumática que abre um pino, e você preenche a cavidade e depois esse pino vai lá e fecha. Tem o hidráulico também, que você pode utilizar o hidráulico, que é o qual você controla a velocidade da válvula também, entendeu? Isso também, para alguns tipos de aplicação, é importante. E tem o servomotor, que você pode utilizar para abrir e fechar essa válvula. Tá? Olha, Mas tudo isso que eu falo para você assim, o valvulado é muito mais caro, é muito mais oneroso o investimento do que o gate térmico, né? Mas ele tem muito mais vantagens. Né? É aquela velha história, né? A gente pode comprar um carro simples, mas pode comprar um carro todo avançado. Então, na câmara quente tem a mesma coisa. A gente pode comprar um bico térmico, que é o mais comum, que é o mais usual hoje no Brasil. Também a gente pode partir para um valvulado a ar, valvulado hidráulico e depois valvulado servomotor.
né? Nós não fabricamos o servomotor ainda, na Tecnoserve não, porque não tem, o mercado é muito pequeno, ainda é muito pequeno. Para válvula de ar é o que mais usual hoje, entendeu? Então, é assim, se você pegar o mercado de câmara quente no mundo, eles falam que hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, eles Boa. falam que hoje o mercado de câmara quente no mundo, antes da pandemia, vamos pensar assim, estava em torno de 2,9 bilhões de dólares. Né? Bilhões. Bilhões de dólares. Eles falam que em 2000 desse mercado, já 60%, isso são as estatísticas que a gente colhe no mundo, 60% desse mercado, ele já está para valvulado, não mais para térmico, entendeu? E eles falam que em 2030, aproximadamente, aí, né, isso é estatística, né, vai chegar a 6 bilhões. Né? Então, é assim, não tem, você percebe que o volume de câmara quente ele vai crescer assustadoramente, como está crescendo, entendeu? E está crescendo aqui no Brasil, felizmente, entendeu? Né? Então, aqui no Brasil, as pessoas já estão começando a pensar em sistema valvulado para câmara quente, já estamos vendendo sistema valvulado para câmara quente. Então, as empresas começam a sair do... Não tinha câmara quente, era galho, aí começou a colocar um bico, como você comentou no começo, põe um bico, põe outro bico, depois começou a fazer sistemas de câmara quente, já com as 16 cavidades, e depois já estão partindo para, muitas empresas estão partindo para valvulado. Né? Porque Olha, o eu vou te falar valvulado uma tem... coisa, viu? Te falar uma coisa, nessa empresa aí, que começou do jeito que eu te falei, logo na sequência eles foram para a câmara quente com o pico quente lá, né? Com Sim, o o térmico. gate aquecido, né? Sim. E aí nós tínhamos o problema do fiado. Era polietileno linear, de baixa densidade, né? Sim. E aí você citou com muita, assim, perfeitamente, né? Tinha um problema na máquina, né? Que tinha um residual de pressão que acabava sendo transferido, e aí puxava o cabo. E aí aquela discussão, para fazer outra câmera quente, 96 cavidades. Fazer outra câmera quente não vai, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, a gente vai ficar passando essa raiva? A máquina é uma máquina de alto desempenho. Por que não foi logo valvulado lá? E a gente... aí tem muito mérito do vendedor e do comprador da empresa, né? Que eles chegaram num investimento que foi assim perfeito. E nós fizemos um molde para pré-forma, 96 cavidades, câmera quente valvulado. E foi extremamente positiva a escolha, né? Assim, o ganho que nós tivemos foi impressionante ao ponto de que não se discutiu mais isso. Próxima discussão já era, vai ser pneumático hidráulico, como que a gente vai fazer? Qual que a gente ganha mais, né? Sim. E eu deixei a empresa lá nessa discussão, eu acabei mudando de emprego no meio do caminho, mas e a diferença, assim, com relação à repetibilidade do processo, é impressionante. Sim. Então, realmente, hoje eu falo sempre isso. Quando uma empresa está trabalhando com bico térmico, com gate térmico, e passa para o gate valvulado, ele não quer voltar mais para o gate térmico, entendeu? Desculpe fazer uma analogia aqui, você está dirigindo um carro bem simples e você pega um carro todo moderno, com motor, com isso, com aquilo, com mecânica, né? Ou seja, você fala, puxa, eu vou ter que O colocar cara um está pouco. dirigindo o direção manual, aí pega aquele ideal, elétrico, né? Elétrica, Aquilo, entendeu? nossa, mas caramba, né? Porque as Foi vantagens do sistema valvulado é muito, né? Você diminui bastante a pressão, né? Então, às vezes, a gente chega para um cliente e fala assim, por que você não vai colocar um valvulado? Ele fala assim, mas é muito caro. Mas, às vezes, por exemplo, se ele tem um produto que vende muito, a própria diferença do térmico para o valvulado, né, paga, porque ele vai sair de uma máquina, por exemplo, ele pode sair de uma máquina de 300 toneladas, vamos colocar aqui um exemplo, e sai para uma máquina de 200 toneladas. Só porque, o que acontece? Quando você faz um bico valvulado, o diâmetro do gate ele é muito maior. Pressão é força sobre área. A área é maior, então a pressão aumenta a área, diminui a pressão, entendeu? Então, ele sai de uma máquina de 300 e sai para uma máquina de 200. Só no custo de hora-máquina, pode ser que ele já em 3, 4, 5, 6 meses, ele retorne o investimento dele,
entendeu? É isso. Sem contar as vantagens que tem no sistema valvulado, quando a pessoa trabalha com troca de cor, entendeu? Né? Você pode colocar um pique lá na... O pique é uma proteção que tem na ponta do bico para você eliminar residual de matéria-prima ali, entendeu? Então, aí você troca de cor mais fácil, né? Então, a troca de cor é bem mais rápida, né? Esse produto tem muitas cores, então o sistema valvulado ele é muito vantajoso, entendeu? Nesses dois casos que eu citei, eram máquinas dedicadas, né? A gente não fazia muito Uhum. setup. Às vezes fazia setup de molde por conta da própria manutenção preventiva do molde, né? Um certo número de ciclos, ele era retirado com muito... Cara, era um outro parto que forceps que nós passávamos lá, que era convencer o povo de que tinha que tirar o molde para fazer manutenção. É mesmo muito caro? Vale a choradeira? Olha, a câmara quente, né? O pessoal tem muita preocupação com relação à manutenção. Sim. Eu falo para você o seguinte, né? Se você vai fazer toda vez que eu vou fazer uma apresentação, um treinamento, uma palestra numa empresa, as pessoas, eu procuro saber quais são os problemas que vocês têm com câmara quente. Porque às vezes eu vou no cliente e eu quero saber se o cliente não tem produto nosso, tal, né? Então, qual é o problema que você tem com câmara quente? Então, eu já ouvi inúmeras reclamações, né? E as reclamações principais são vazamento, o pico em top, que mais? A resistência, tem problema com resistência, tem que trocar resistência toda hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? No Vai nosso caso, a muito... BPC é a cristalização, ponto de injeção. Sim, Então, a gente procura depois saber que matéria-prima você trabalha, como é que você trabalha, sabe, né? Então, é assim, como eu falei no começo, câmara quente, você tem que ter um bom vendedor de câmara quente, ele tem que saber muito da aplicação do cliente. Então, ele tem que entender processo de injeção, um pouco de polímero, um pouco da parte térmica do material. Então, é um conhecimento da geometria da peça, como eu falei para você. E para isso, para evitar a maioria desses problemas, nós na Tecnoserve fazemos dois trabalhos importantes. Eu não só vendo o produto, como a gente procura fazer a melhor aplicação possível, né? Daí vem o nosso conhecimento que a gente tem, né? E também eu faço bastante instrução dentro do cliente, ou seja, com o pessoal de produção, com o pessoal de ferramentaria, né? O pessoal de processo, de ferramentaria e de projeto também, né? Legal. Aí Então, sim. esse é uma razão do nosso sucesso no mercado brasileiro. Então, Ah, é é sensacional. ferramentaria, processo e produção. Porque o que acontece hoje no mercado? Como eu iniciei falando com vocês, a falta de conhecimento é um problema muito grande. E a gente não vai lá para falar, ó, faça isso ou faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Não, mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Qual é o motivo? Por que isso ocorre? Né? Então, E para seguir esse isso, caminho para chegar nesse lugar. porque senão, dentro da própria fábrica, um joga o problema para o outro. O problema é o pessoal do projeto, o problema é o pessoal da fermentaria. A fermentaria é É a do máquina. projeto é da produção, entendeu? Né? É do segundo turno, é do turno da noite, entendeu? Então, a gente senta com todo mundo e fala, olha, então é assim, é, nós não somos perfeitos, claro, né? Ninguém é perfeito, mas a gente procura resolver o máximo possível desses problemas que existem para evitar a manutenção do sistema de câmara quente, entendeu? Né? Entendi. Então, é assim, porque quando um sistema de câmara quente vaza, por exemplo, normalmente o problema não está na câmara quente. As pessoas acham que é a câmara quente que vazou, entendeu? Eu sempre falo isso. Não, a câmara quente não vaza. O que vaza, às vezes, é o hot half, que é aquelas placas que envolvem o sistema de câmara quente. Se ele é mal construído, se ele é construído com qualquer tipo de material, se ele não tem rigidez, né, a tendência é vazar. E no Brasil, sabe, é importante a gente falar isso também, que no Brasil, muita gente acha que molde é uma despesa, molde é um investimento.
O principal do processo de injeção é o molde, não é a injetora, né? É o molde. Então, o molde é investimento. E na Alemanha, eu estava até comentando hoje com um cliente nosso aqui de Maringá, que na Alemanha, por exemplo, eles fazem moldes, todas as estruturas do molde com placas temperadas. Será que é um preciosismo do alemão? Não. Não. É necessário. É caro fazer isso aí. Imagina você pegar uma placa temperada e usinar ela, entendeu? Não é preciosismo dele, porque precisa disso. Então, aqui no Brasil, a pessoa fala assim, mas você vai fazer, por exemplo, o Hot Half em 1045? Eu falo, não, vamos fazer num P20, entendeu? No máximo com mais dureza, para ter rigidez. Não, mas aí vai ficar caro. Não é caro, entendeu? Então, é todo um aprendizado que a gente joga no mercado, que a gente fala, né? Então, a gente lá na Tecnoserve procura fazer o melhor possível para os clientes e explicar para ele por que isso, por que aquilo, por que isso acontece, por que ocorre isso, entendeu? E como podemos evitar dessa forma, daquela forma, né? Então, esse é um motivo do nosso sucesso no mercado, entendeu? A gente vem crescendo bastante nessa área, né? Então, a gente faz muito Sabe, treinamento, tá? você sabe que eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham na área de vendas, desenvolvimento, aplicações de diversos segmentos, matéria-prima, aditivos, né? Equipamentos periféricos, coisas do tipo. E a maioria deles acaba me dizendo, pô, Marcelão, o negócio está em você realmente extrair do cliente qual é a verdadeira necessidade, que muitas vezes o cara nem sabe que aquilo é uma necessidade para ele. De repente o cara fala, não, eu quero um molde assim, assim, assado, barato, daí você fala, não, P20. Não, pô, mas P20 vai ficar caro. Mas quanto tempo você quer fazer manutenção? Qual é a repetibilidade, né? E aí, Exato. nesse da câmera quente, onde você percebe que os clientes mais erram? Assim, às vezes erra na própria concepção do projeto, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, nós não temos informação, né? Nós não temos conhecimento. Então, acha que fazer câmara quente é fazer molde de galho. Então, vou usar o mesmo conceito que eu tinha molde de galho, mas agora vou colocar um sistema de câmara quente aqui. E assim, quando tem um problema, né? Eu vou fazer um comentário para você. Na Tecnoserve, a gente tem um setor lá que a gente faz manutenção de sistemas de câmara quente, né? 95% não é sistema nosso, né? É Não estou sério, falando que eu sou perfeito, pelo amor de Deus, né? A mas gente é também, às vezes, bastante, encontra algum né? tipo de problema, a gente Bastante. tenta solucionar. Mas 95% não é problema nosso, né? E a gente olha, porque o conceito de fazer um molde de sistema de câmara quente não é aquele que tem que ser usado, entendeu? Né? E outra, aí chega a câmara quente toda vazada, por exemplo, você vai ter problema com as resistências. A parte mais, se você pegar a curva ABC de custos de um sistema de câmara quente, a resistência é o A, entendeu? A resistência é o problema, né? Aí as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, quando tem um problema de sistema de câmara quente, ele vai e apela, ele pega uma resistência, não estou desmerecendo ninguém, resistência nacional, né? Veja bem, você chega na Alemanha e leva um bico quente, por exemplo, eu trouxe esse bico quente aqui numa fábrica de resistências, o cara tem a fábrica de resistência e a fábrica de resistência de câmara quente. Aí você fala assim, ele vira para você, o alemão, e fala assim, isso aqui é para câmara quente, né? Espera um pouquinho só que eu vou chamar o Fritz. E vem o Fritz, Vem o né? outro. Vem o Fritz. Aí você chega para o Fritz, eu estou fazendo essa explicação porque isso já aconteceu comigo, e é só para o É pessoal isso, entender, para o se seu você público, quiser para o público compartilhar um entender. caso, eu vou gostar bastante. Sim, para o público entender. Aí vem o Fritz lá de terno e gravata, como todo alemão, né? Eu falo isso porque eu brinco com eles. E aí ele chega para você e fala assim: o senhor quer colocar uma resistência para esse bico? Sim, eu quero colocar uma resistência para esse bico aqui. Ele vem com a seguinte pergunta, a segunda pergunta dele: que polímero o senhor pretende injetar? Você está entendendo a diferença? E aqui no Brasil, o pessoal pega um bico e fala, vai lá no sujeito que faz resistência para aquecer marmita e fala, faz uma resistência para bico quente para mim, o cara vai lá e faz, põe. E não é a mesma coisa. Então a gente vê no mercado brasileiro de tudo, sabe? Né?
Então, às vezes, a gente vê o cliente insatisfeito com o sistema de câmara quente que ele comprou, né? Ele está lá todo triste, porque pintou um sonho para ele e vira um pesadelo, entendeu? Então, eu falo isso, que é tudo conceito, né? Que você tem que aplicar, que estudar bastante o que o cliente quer, fazer um bom hot house, fazer um bom sistema de câmara quente para ele ter sucesso, que o sonho dele se realize, não vire pesadelo, entendeu? Então, é assim, a gente trabalha dessa maneira. É importante Sabe saber. que, Wilson, que nesse molde aí que eu falei, que eu cheguei lá no BIM e teve a discussão, os caras cometeram, assim, ao meu ver, né? Que nem tu falou, não vinham lá, não deu, não tinha punch para lutar com aqueles caras. Mas eles fizeram assim, eles fizeram um conjunto porta-molde, vou chamar, até que não serve para fazer a câmera quente e tal, mas o conjunto porta-molde, a base do molde, fizeram com outra pessoa. E aí, quando Sim, chegou, cara, o desempenho não foi o esperado. Eu falei assim, mas foram... Por que está conjunto diferente, né? Está errado o conjunto? Ah, não, porque aqui era mais barato. Eu falei, cara, tem isso. a concepção é diferente, como é que vai acertar? Né? Você coloca o motor da GM no Ford lá, não vai dar certo. Sim, 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 sim. É bem isso o mercado. O mercado ele procura preço, entendeu? Eu falei para você, a gente tem bastante experiência com os alemães. Os alemães ele vê o preço em segundo ou terceiro ponto, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente procura o preço, né? É aquela história que eu preciso levar uma vantagem no setor de compras, entendeu? Você pode, e às vezes você depara, às vezes, com um comprador que, infelizmente, ele não tem conhecimento técnico, e ele vai atrás do mais barato, né? Já aconteceu isso com a gente, na parte de polímeros já aconteceu, entendeu? Então, é isso. O que a gente procura fazer sempre é explicar para o cliente, olha, tem que fazer assim, tem que fazer sabe por quê, explicar, treinar, né? Você tem Então, algum case aí que você pode compartilhar com a gente sobre tenho, sistema? tenho, tenho vários, né? Eu, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de aconteceu com a gente. Vou te falar a verdade, a nossa audiência adora ouvir os casos, porque eles se enxergam lá, né? E o caso faz Sim, com que a pessoa fale, opa, eu estou fazendo o que aquele cara fez que o Wilson contou lá, e aí ele já se sim. segura. Eu acho que isso É. é muito bom de ouvir. Então, eu vou dar um case, por exemplo, tem várias histórias. Se eu falar meus cases aqui, nós vamos ficar até amanhã aqui, sem problema nenhum, tá? Para mim, de minha parte, sem problema nenhum. Mas, por Vamos lá. exemplo, uma vez um cliente lá de Santa Catarina, né? Não vou falar o nome porque a empresa já nem existe mais, mas tudo bem, né? Ela foi vendida. Ele resolveu fazer um produto e comprou 37 moldes. 37, 38 moldes. Era um produto que ele tinha que fazer e 38 moldes. E o pessoal de Santa Catarina, né? Os clientes nossos de Santa Catarina, falou assim, ó, deixa que eu faça o hot house, entendeu? E tudo bem, você pode fazer o hot house, não tem problema nenhum. Eu vou Pega a fornecer meu sistema de, especificação. sistema de câmara quente e as placas ele ia fornecer, o hot house e as placas que envolvem o molde. E foi lá os 38 sistemas de câmara quente, lá desceu tudo, foi na ferramentaria A, na 2 na B, 3 na C, 4 na D, sabe? Nessas ferramentarias que Misericórdia, tem em Santa Senhor. Catarina, lá em Joinville. E teve 2 moldes que começou a dar problema com o sistema de câmara quente nova. E vazava, e vazava, Hum. e vazava, e vazava, e descia lá e vazava. Então, a empresa estava em Tubarão, eu desci em Joinville de avião, catava o nosso representante, descia de carro em Tubarão e voltava para lá. Daqui a pouco chegava em Joinville, vazou de novo. Né? E aí, assim, quando a gente vai falar de um sistema de hot house, a gente fala que não existe placa porta-bic, porta-manifold, é um monobloco. Tem que ser IP20, tem que refrigerar, tem que encher de parafuso. E Um o monte de parafuso, recomendação, né, cara? todas as recomendações, né? Você quer fazer? Você faça, mas tem que ser parafuso. E o parafuso tem que ser 12,9, entendeu? A classe dele, né? E de preferência, você compra o parafuso da Telep, que é Metalac, que é a empresa de Sorocaba que faz parafuso.
Por quê? Porque aquela velha história, gato escaldado tem medo de água fria, então você tem que se precaver de tudo, né? E 2 moldes começou a vazar, eu desço lá e olho, e você fez assim, fez assado, e você torqueou, torqueei e tal, pai, e vai. Daqui a pouco eu estou na bancada assim, um rapaz está torqueando o parafuso, e eu resolvi, e não sabia o que era, media, estava tudo certo. Eu peguei o torquímetro, fui puxar, já estava o parafuso no regime plástico dele, ou seja, ele saiu do regime elástico e foi para o regime plástico. Olhei a cabeça do parafuso, marca Xing Ling, entendeu? E estava escrito no Até com aquela parafuso, né? marca de carvão ainda, né? Isso, e estava escrito lá na cabeça do parafuso 12.9, ou seja, naquela época o chinês copiou o parafuso, colocou 12.9, mas ele não sabia o que era 12.9, entendeu? Que era 120 kg forças no rompimento do material e 90% que seria 90 e poucos quilogramas forças no regime elástico, entendeu? Então, é assim, por aí você vê, mas aí o que aconteceu? Eu já tinha um desgaste com o cliente. Meu O cliente Deus. estava doido comigo, porque eu fui lá 3, 4 vezes, não consegui resolver, entendeu? Então, o Entendi. que é? Por isso que a gente procura falar nas nossas palestras, olha, você tem que usar isso aqui, cuidado com isso, torque, não usa torquímetro, não usa canímetro, entendeu? Faça assim, não faça assado, entendeu? Porque é terrível isso, né? E tem outro case também que eu posso falar. Bom, esse caso foi resolvido, os modos trabalham até hoje, entendeu? A empresa Olha foi que vendida legal. depois, mas Legal. houve um desgaste com o cliente, entendeu? A gente chegava, aí eu cheguei para o cliente e falei assim, olha, o problema, e por que você não viu isso antes? Mas isso não é problema meu, né? Ah, e por que o comprador comprou 12? Mas você falou 12.9, eu falei 12.9 Telep, entendeu? Porque ele foi na loja, ele falou assim, o comprador, ele foi na loja de parafuso, aí da esquina aí de Tubarão, O e procurou o mais barato, entendeu? Então, é assim, esse é um case, né? Um outro case que eu posso falar também, comentar rápido, que é aquela... eu fui numa fábrica de tampa uma vez, e a Sim. gente fornecia porta-molde para eles faziam tudo com galho, e produziam 4, 5 milhões de tampas por mês, entendeu? E eu falei para o rapaz lá que tomava conta da produção e tomava conta de tudo da fábrica lá, eu falei, olha, por que você não põe câmara quente? Ele falou assim, nossa, Imagina. imagina, é muito caro. Eu falei, não, isso aí você vai, né? E a fábrica é daquele conta-gota, sabe? Aquele que você põe na pinga, Sei, sei. né? Então, ele tem PS, né? Normalmente PS cristal, e tem o PP, que é a sobretampa. Isso. E ele resolveu colocar uma câmara quente na sobretampa. Então, ele tinha 8 injetoras, 4 e 4 trabalhando, e aí ele desligou uma injetora do PP, porque ele reduziu muito o ciclo do PP. Ficou Olha só. praticamente a metade. Então, chegou no meio do mês, ele praticamente já tinha produzido o que ele levaria um mês, no meio do mês ele já tinha produzido toda a produção do mês, e o PS que estava com o galho ainda injetando. E ele resolveu depois, isso é bom para o pessoal, para o público ver, ele ficou assim impressionado, nossa, eu Se eliminei encantou. galho, eu não tenho mais galho, eu não tenho mais retrabalho, que mais? Outra coisa importante no sistema de câmara quente que eu não falei, ela trabalha com ciclo automático, entendeu? Ela vai abrir e fechar e vai cair peça, ciclo cai peça, não precisa ter gente do lado da máquina, sabe? Da injetora, né? Então, isso é muito importante também. E ele não precisava moer mais galho, não precisava voltar com o material, e aí ele resolveu fazer em duas câmaras do PS Cristal, que era o vertedor lá e a base da tampa, né? Tem um vertedor, tem uma base que você põe a bolinha ali em cima, né? A Sim. bolinha dentro dos dois, dessas duas peças. E a bolinha ele continuou com o galho. E aí, o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu falei para ele assim, ele se chama Emanuel, ele me conhece, somos amigos até hoje. Eu falei, Emanuel, eu preciso treinar seu pessoal. Não, agora eu não tenho tempo, não posso parar ninguém, porque eu tenho que entregar para
para empresa A, para empresa B. Não, eu falei, Manuel, preciso treinar seu pessoal. Entendeu? O que aconteceu? Olha só. O pessoal moía o galho das esferas e colocava dentro do sistema de câmara quente, no funil da onde estava fazendo câmara quente. Ali vinha fagulha da faca do moinho, vinha sujeira e que entupia a câmara quente. O que o pessoal fazia? Quando entope o sistema de câmara quente, o operador ele sabe que ele tem que entregar a peça no outro dia, senão o patrão vai ficar com raiva dele, vai ficar bravo, ele pode perder o emprego. Duas coisas que se faz no Brasil: aumentar a temperatura e aumentar a pressão. Entendeu? E manda ver. Manda ver. Até o gato, como se diz, até o gato miar. Entendeu? É isso aí. E aí ele aumentava a pressão, aumentava a temperatura, aumentou a temperatura, o estireno começou a degradar, já estava ficando amarelo. E só para você ter uma ideia, quando eu fui ver isso aí, ele estava tentando injetar com 400 graus, né? O estireno, entendeu? Misericórdia, Senhor. E aí, a hora que ele ia montar a tampa quebrava na montagem. O que fizeram? Em vez de me chamar, foram no departamento de compras e falaram, esse polímero aqui, para mim, não tem problema nele. Está quebrando a tampa. Aí o comprador, em vez de comprar o que ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar no índice de fluidez do material e chegou com fluidez de 4 gramas por 10 minutos. Então, é isso que eu estou colocando para vocês. Ou seja, uma coisa está errada, começa com a outra por causa da falta de conhecimento. E esse conhecimento que a gente queria levar para os funcionários dele. Bom, depois de tudo isso aí, resolvemos, chegou em janeiro, sentei todo mundo lá na sala, expliquei tudo, como é que funciona, como é que é, assim, assado, papapá, resolveu o problema, está trabalhando, os modos trabalham até hoje. Olha, que maravilha. Isso faz mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, é isso que eu estou colocando, esses dois cases, para sintetizar um pouco o que é conhecimento, entendeu? Dentro do sistema de câmara quente. Né? Olha, nessa máquina aí que eu falei que tinha um problema com polietileno linear, né? E é verdade, a máquina... Primeiro, até vou te fazer uma pergunta depois que eu contar essa história aí. Tinha o problema do moído, né? Então, por que tinha um residual? Aí você vai começar a perguntar. Mas como é que está? Por que está com a bicha? A pressão está muito alta, a temperatura estava perto dos 350 e a polietileno de baixo. Pô, a temperatura está muito alta. Por que a temperatura está muito alta? A pressão está muito alta. Pô, por isso que está dando a bicha. Mas por que a pressão está muito alta? Porque tem umas peças que não injetam. Por que as peças não injetam? Estou usando muito moído. Por que estou usando muito moído? Porque o sistema de alimentação estava entupido, gerou muita tampa falhada, a gente teve que... Por que o sistema de alimentação estava entupido? Porque tinha uma válvula gravada, o cara amarrou lá em cima. Olha onde chegou. Então, moía mais fagulha, entupia a câmara quente, os caras aumentavam a pressão, aumentavam a temperatura, estragava o material. Fizeram exatamente isso. Aí, uma primeira pergunta é essa aqui, né? A máquina, ela tem que estar preparada para suportar o trabalho com a câmara quente, né? E já cheguei, e a segunda, né? Já chegou, enfrentou um caso e você falou, cara, é melhor você não pôr câmera quente aí não, deixa desse jeito que tá e tá bom. Isso já aconteceu, entendeu? O cliente, por exemplo... Bom, veja bem, um sujeito quer fazer, por exemplo, um cliente quer fazer uma peça de parede fina, entendeu? Certo. A gente senta com ele e fala, a primeira coisa que eu falo, que máquina você vai injetar? Né? Porque tem máquinas próprias para isso. Né? A gente olha a peça do cliente, né? E fala, sua peça é parede fina, a gente vê lá, que o pessoal aqui no Brasil pensa que parede fina é 0,5, 0,6. Não é 0,5, 0,6, é espessura com comprimento de fluxo. Isso. Quanto maior o comprimento de fluxo, a gente vai ver a espessura e vai falar, se isso aqui é parede fina ou não é parede fina. Né? A gente pode ter um balde, por exemplo, enorme, com 3 milímetros de parede, ser parede fina, ou 2 milímetros de parede, ser parede fina. Isso. Né? Então, o pessoal, ele acha que parede fina é 0,6, 0,5 é parede fina. Não. Então, quando a gente pega, no começo do nosso bate-papo, eu falei, a gente tem que estudar a geometria da peça. Como é que essa peça é? Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é saber se o molde é parede fina ou não. Né? Estuda polímero também. Aí, sendo parede fina, a gente entra na tabela, nós temos uma tabela que a gente usa muito, que é se você estudar
que material que é para aquele tipo de parede, para aquele comprimento de fluxo. Parede, comprimento de fluxo e material. Aí a gente fala, escuta, então vamos supor que o sujeito vai injetar um pote de sorvete, né? E ele nunca injetou pote de sorvete. A gente fala do conceito de molde de parede fina, que polímero ele vai usar, qual é o índice de fluidez do polímero. E o grande problema hoje para nós, aqui no mercado brasileiro, é coletar essa informação. É incrível, né? A gente vai fazer, como eu falei para você, vender câmara quente é aplicação. Eu tenho que entender o que você quer fazer, entendeu? Né? E qual o ciclo que você quer, quais são os problemas que a peça pode ter ou não pode ter, entendeu? Né? E aí a gente vai chegar para o cliente e falar, escuta, isso aqui eu vou injetar numa, sei lá, numa máquina aí que está usada, que é ciclo de injeção lento, eu falo para ele, assim, então melhor não fazer, eu não faço. E já declinei para ele, falei assim, não vou fazer para o senhor, porque eu não vou pegar o dinheiro do senhor por pegar e depois o senhor ficar bravo comigo. Então, se o senhor trocar de máquina, tudo bem. Então, a gente procura fazer esse trabalho, né, gente, de saber também quem é que vai injetar, como que ele vai injetar, se ele tem equipamento para aquilo, de acordo com a peça que ele quer injetar. E declinar, falar, olha, né, declinar. Eu tive um caso agora, recente, né, uma pessoa que comprou uma máquina e ele queria injetar uma peça com 0,3 de parede. Entendeu? 0,3. E pasme, reciclado, lixo. Né? Então, a gente fala para ele, não, isso aí você não vai injetar, eu não vou oferecer para você. E ele é um dos que ouviu a gente, agradeceu bastante, entendeu? Né? Não vou fazer isso. Mas aí depois nós mudamos o produto dele, alteramos o produto, explicamos por quê, sabe? A gente sempre senta e fala isso para os nossos clientes. Então, já teve muito caso assim. Até também, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Até também, a pessoa vai, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e cata uma peça lá que ele viu no mercado e chega para nós e fala assim, olha, vou fazer isso aqui, eu vou ganhar dinheiro. Eu falo para ele, não vai, não faça isso. Já falei muito isso aí. Né? Já teve isso aí. Porque é lei, entendeu? Se a lei não permite, não adianta você trazer para o Brasil. É bonito lá na Europa, funciona, porque ela tem uma lei que fala, oh, isso aqui você tem que usar. No Brasil, se não tiver a lei, por exemplo, um exemplo, né? Não tiver a lei, não adianta você fazer que ninguém vai usar. Não vai poder usar. Então as pessoas vêm com algumas ideias de fora, a gente fala. Eu também, mais um caso, né? A gente vai um pouco mais além. Vamos supor que você chega para mim e fala assim, Wilson, eu quero fazer uma tampa PCO 28, 16 cavidades. Né? Aí eu vou, a próxima pergunta, o PCO 28 é aquela tampa da garrafa de água. Né? Ah, tá. Eu A fiquei PCO 28, isso. Aquilo lá, o volume é enorme. Certo. Né? O Brasil acho que consome trilhões de tampas por ano daquela lá. Né? Todo mundo está abrindo garrafinha de água mineral agora no Brasil. Então, assim, a pessoa chega com 16 cavidades, eu chego para ele e falo assim, você vai injetar para quem? Para você ou para vender no mercado? Para vender no mercado. Então, você não vai fazer. Por quê? Você não vai ter preço. Entendeu? A gente tem experiência. As experiências a gente tem que alertar para o cliente, sabe? Né? Por que eu não vou ter preço? Você tem que fazer um molde de 48 cavidades para cima. Para começar, né? Para começar. Entendeu? Né? E seu ciclo tem que ser de pelo menos 6 segundos no Brasil. Se você for para a Europa, tem que ser 2, 3 segundos. Entendeu? Então, é assim, a gente procura, sabe, do máximo possível, orientar o cliente de todas as formas, entendeu? E o que a gente tem aqui de muito intenso é evitar de passar informação. Ah, posta um sistema de câmara quente aí. Sim, mas o que é que você quer? 16 cavidades, entre cento, tanto, o PP que eu vou usar. Sim, mas que peça é? Como que é a peça? Depois eu te passo, entendeu? Então, é desse jeito aqui no Brasil. Então, essas informações, elas são difíceis. Está melhorando? Bastante, está melhorando, graças a Deus, mas ainda é difícil. Mas é um trabalho árduo, né, de conscientização, de ensinamento mesmo, né? Sim, não é conscientizar, não. Você tem que ir lá ensinar o cara, Fabichão. É. Tem que ser assim, assado. Vou te contar um caso rapidinho, assim, né?
Nós tínhamos duas máquinas que trabalhavam em paralelo, né? As duas faziam peças semelhantes. E aí, um dia, lá, o cara veio bravo. Marcelão, cara, quero saber o seguinte, por que essa máquina aqui faz 96 cavidades em 9 segundos e essa outra aqui faz 48 em 14? Falei, cara, isso aqui é uma máquina de alto desempenho, né? O material do molde é esse, o material das colunas é esse, essa aqui tem 2 cilindros de plastificação, enquanto dose, outro injeta, né? O bico valvulado para acionamento, né? Sim. Esse aqui não, esse aqui o cara usou lá um 1045, no máximo deu um tratamento de níquel em cima. E como é que faz para transformar? Eu quero um desse. Eu falei, mas aí você tem que trocar a máquina. A máquina não aguenta. E se você colocar uma máquina nesse molde aí, o molde não vai aguentar. Sim, sim. Tem que trocar tudo? Tem que trocar tudo. Ou então não vale a pena. Então, vamos continuar assim, vamos juntar mais dinheiro e depois a gente vê. E o cara não gostou da resposta, não. Ele ficou meio bravo comigo, vou te falar a verdade, viu? Ele ficou meio bravo comigo. Mas era verdade. E foi o seguinte, teve um ferramenteiro novo que chegou lá, um coordenador de ferramentaria, e eu falei para ele, olha, o macho que injeta essa preforma, né? Ele tem um aço especial, ele tem um tratamento superficial que é diferentão, né? E tal. Molibdênio, cacete. Aí ele falou assim para mim, Marcelo, esse negócio de aço da NASA não existe. Acabou a conversa, ele não sabia do que estava falando. Eu falei, sim. Não vai nessa que você está mostrando, né? E agora, diz uma coisa, teve alguma história assim que você encontrou na sua vida aí e fala, cara, te surpreendeu? Não, é assim, no nosso caso, não. No nosso caso, todos os casos, a gente achou que ia dar certo e deu certo. Mas eu já tive um caso que não deu certo, entendeu? Olha. Porque assim, teimosia do cliente, entendeu? Há muito tempo atrás, eu fui ver uma peça que veio da Alemanha, molde da Alemanha, com galho. Era uma peça automotivo, setor automotivo, nylon, PA66, se eu não me engano. E essa peça era com galho, entendeu? E eu vi aqui... Dele também, veio com galho, né? E veio com galho, e esse galho ele dividia em várias partes para atacar a peça, no ataque da peça, né? Certo. E o cliente aqui no Brasil, não, eu quero fazer com câmara quente agora. Eu falei para ele assim, então vamos fazer uma análise de flow e vamos ver quantos bicos vai. Não, pode pôr 2 bicos que dá certo. Eu falei assim, não, é melhor fazer uma análise de flow. Não pode ficar tranquilo que vai dar certo. E não deu certo, entendeu? Não deu certo. Não deu certo. Cheguei para o cliente... Chegou a fazer? Construiu mesmo? Construiu com 2 bicos, entendeu? Né? Ele teimou, e aí o que aconteceu? Chegou na hora, eu falei, olha, me dá aqui minha câmera quente, estou seu dinheiro de volta e acabou, entendeu? Né? Devolveu o dinheiro para ele, devolveu o sistema de câmera. Então tem isso, tem trabalho nosso também que a gente fez de bom redução de custo para os clientes, entendeu? Que também veio da Europa com galho, né? E isso a gente no Brasil fizemos um trabalho muito bom em cima desse cliente, e esse cliente levou todo esse trabalho para fora das outras fábricas que ele tem no mundo aí, entendeu? Na China, na Índia, na Alemanha, entendeu? Estados Unidos, México. Então a gente tem essas histórias de que era um produto que ele pegava o galho, e o galho ele não pode recuperar, porque a peça é de suma importância na parte de segurança automotiva, entendeu? Isso. Então, a gente eliminou esse galho, porque o material é caríssimo, né? Então, a gente eliminou esse galho e a redução de custo foi lá para baixo da peça. Que material que era, Wilson? PPS com 65% de fibra de vidro. PPS. Material fantástico, hein? Caro pra caramba, hoje deve estar em torno de R$80 o quilo, entendeu? Eu vou te falar, eu injetei PPS algumas vezes, né? Com muita ajuda da minha irmã, né? Vivia enchendo o saco dela. A minha irmã trabalhou bastante tempo na Celanésia, a Adriane também, e elas vendiam isso aí. E aí eu falava para os caras, bicho, o molde tem que estar quente. Se o molde não tiver 140, você vai estar injetando isso à toa. Mas aí não tem aquecedor que chega. Eu falei, mas não é só o aquecedor, é o sistema todo. Né? Tem que ter quente, tem que ter o sistema de aquecimento, você tem que ter um tempo de pré-aquecimento do molde, né? É um sistema.
E essa teimosia, cara, a gente perdeu muito tempo de produção até convencerem os caras de que precisava mesmo ter aquelas condições de processo. Sim, sim. Eu trabalho com câmara quente nesse tipo de material e 145 graus Celsius, o molde, entendeu? Isso, O molde, você isso fala aí. 145 graus Celsius. E esse cliente é um importante cliente nosso, né? Ele trabalhava com galho, e eu fui fazer um sistema horizontal para ele. Ele trabalha com sistemas verticais, né? Para injeção vertical, o canhão horizontal, mas a parte de extração é vertical. E isso. E aí, olhei galho, né, injetando. Eles falaram assim: nossa, não existe câmara quente para isso. Eu falei: lógico que existe. Eu faço. Aí levei para eles um outro cliente nosso que já tinha utilizando, e fizemos lá, porque ele injetava ciclo de 20 segundos, por exemplo. Cada ciclo ele jogava 20 gramas fora, entendeu? Quanto dinheiro jogando fora? Quanto dinheiro jogado fora? Pagava na época R$ 40 o quilo e vendia por R$ 4 o quilo. Então eu jogava R$ 36 vezes 20, vezes vai multiplicando por peso, e aquilo ele jogava fora, entendeu? Então hoje eles trabalham tudo com o sistema de câmara quente lá. E isso aí, esses moldes vieram da Alemanha, né? Vieram da Alemanha. Caramba, né? Aí eu catei as peças e fui lá levar para os nossos colegas da Alemanha, da China, sabe? Ó, tá aqui, vocês procuram esse cliente que, né? Então, informação é importante ter, comercial também é importante trocar, compartilhar, né? Não Eu tem vou assim, falar já tive a parte assim de dar certo, né? A gente sempre procura ser bem cauteloso na hora de a gente vender um sistema de câmara quente, né? E, e normalmente eu não tive problema assim de, ó, não gostei, ou, né? Isso depende de cliente também, né? Por isso que é importante a gente fazer treinamento, né? A gente faz muito isso aí. o que eu vi acontecer com relação à câmera quente foi o seguinte, né? O cara, ele pediu a câmera quente, né, tal, e aí acabou não funcionando do meio para o fim, aí chama lá o fornecedor, né, aquela confusão toda, tal, e aí na reunião, no meio da reunião, o fornecedor da câmera quente falou assim: Bichão, mas não foi isso que você me pediu, não foi isso que você me falou lá no começo. Ah, porque no começo era outra história, eu mudei. Então, quer dizer, na verdade, a câmara quente foi projetada para uma determinada situação e acabou sendo apresentada uma outra situação que não tinha nada a ver com aquilo, né? E falou, pô, não deu certo. Ah, que é o problema da câmara quente, né? Aí aquela puta reunião, engenharia, material, fornecedor e tal, né? E o cara da câmara quente falou, porra, bicho, a informação que você me deu não era essa, né? Imagina. Isso já aconteceu comigo também, entendeu? De cliente comprar um bico, né? Ele compra um bico, e a gente procura fazer a forma mais econômica de você entregar um produto para o cliente. E ele falou para mim que a peça ia ser PP. Quando é um bico único, né? Imagina um bico único. Quando é PP, veja bem, o PP tem um campo de trabalho, vamos dizer, aí de 80 a 180, tem 100 graus para você trabalhar nele, né? Tranquilo. E o bico quente, ele perde temperatura na cabeça, porque ele tem contato com as placas do aço, do molde, desculpa, né? Então ele perde temperatura na cabeça. O PP, se você jogar ele 180, se jogar ele para 260, não tem problema, ele vai até 280. Vamos pensar assim, porque eu perdi temperatura na cabeça. Aí esse cliente comprou e passou um certo tempo, ele vira para mim e fala assim: olha, o bico seu não está funcionando. Eu falei, já fazia mais ou menos uns 2, 3 meses que ele tinha comprado um bico, acho que uns 4 meses que ele tinha comprado um bico. Eu estive lá, eu falei, olha, o que está acontecendo? Ah, não está injetando. Olhei o bico, eu falei, não, o bico está tudo certo, né? Não, mas não está injetando, veja bem que não está injetando, você tem que trocar esse bico para mim, que não sei o quê. Eu falei, sim, mas o senhor chegou a injetar com ele? No começo injetou, mas depois parou. O senhor trocou a matéria-prima? Não. Né? A matéria-prima é essa. Eu falei, que matéria-prima você está usando? Ele estava injetando em nylon, entendeu? Ô, louco! Porque Eu ele pegou o imagino que vai ser produto, isso aqui, ó. ele pegou o produto dele em PP e pôs no sol, que a peça trabalha no sol, e ela degradou, entendeu?
E aí ele tinha que passar por nylon lá, acho que era nylon, se eu não me engano. Só que não me fala, né? Então, o que acontece com o nylon? Você tem a temperatura na cabeça, se você põe o termopar aqui na ponta do bico, onde você tem que sair o material, chega na cabeça e ele cai bastante. E o nylon congela ali, entendeu? Cristaliza, né? É isso. Cristaliza. Aí você fala, olha, meu amigo, você comprou uma coisa e está fazendo outra, entendeu? Então, isso acontece, né? Foi A gente orientou o exatamente isso que cliente, aconteceu lá. explicamos para ele, falou assim, se você comprou para PP, é para PP. Então, não tem aquela cabeça atrás aquecida. Então, tem que ter aquecer no corpo e aquecer na cabeça. Nylon é assim. Tranquilo. PP, não precisa, entendeu? É Então, a gente isso. explica para o cliente isso tudo, por que acontece isso, né? Porque, às vezes, a pessoa, ó, eu estava testando com PP, mas eu tinha que fazer nylon, entendeu? Então, isso tem também. É sensacional. Ô, Wilson, e agora diz uma coisa aí, né? Porra, toda a sua experiência aí, que conselho que você dá para quem quer partir para esse lado, né? Quer iniciar nesse mercado aí do plástico, iniciar esse ramo do uso ou até da câmera quente. Que conselho você dá para esse povo que está se enveredando por esses caminhos? Ó, o conselho que eu dou sempre, né, é conhecimento, sabe? Né? Não é necessário ter, mas é necessário buscar, entendeu? O mercado é competitivo, eu falo assim, para quem transforma plástico, né? Eu sempre falo isso. O plástico, vivemos a era do plástico, isso é fato, né? Eu sou da época que o carro era tudo de aço, hoje é tudo de plástico, entendeu? A máquina de lavar roupa era de aço, virou plástico. O liquidificador era aço, virou plástico. O chuveiro era aço, virou plástico. Então, é tudo plástico, né? O plástico é um ramo... o Brasil, hoje, ele tem... Eu vou chutar aqui, está em torno de 3% do mercado mundial de plástico. Então, nós temos muito ainda para crescer. É 3%. É assim, a América Latina, eles falam de 5% do mercado mundial, né? O grosso estava o grosso nos Estados Unidos e na Europa, e ele migrou para a Ásia, China principalmente, entendeu? Então, é assim, é um mercado de boa oportunidade. Por que que ele tem boa oportunidade? Eu vou tentar explicar de uma maneira que eu entendo, tá? Não sou o dono da verdade, mas eu entendo. O mercado de plástico ele é bom, ótimo para quem vai iniciar, né? Primeiro, não existe concorrência com a China. Ninguém vai trazer peça de plástico da China. Ah, mas eu vi aí uma pecinha, isso é uma coisa ou outra, isso é pouco, entendeu? Isso. Porque num container, se você encher de peça de plástico, o container é um produto muito barato, e o transporte é caro, entendeu? E você está trazendo ar dentro do container. É isso. Então, você não tem concorrência com a China, que é terrível. Por que que não tem concorrência com a China? Por causa desse sistema. Estamos longe deles, graças a Deus estamos longe deles, né? Eu brinco para falar isso aí. E outra coisa, não tem como trazer produto de lá para cá. Ponto número 1. Então, seu preço aqui não concorre com o preço do chinês. Vai ter um ou outro produto aqui. Ponto número 2. É um processo de trabalho na parte de injeção automatizado. Sim. Certo? A máquina abriu, caiu 32 peças, ela vai fechar, daqui a pouco ela abre e cai 32 peças. Teoricamente, tem que ser assim. É isso. Tá? Ok? Então, é um mercado automatizado. Uma vez que você fez as coisas direitinho, dentro do que precisa ser feito, com gente com conhecimento que trata isso, né? Esse produto vai, como a gente diz, a máquina vai bater palma, ela vai abrir, fechar, e vai cair peça. Então, você sabe o que vai estar amanhã na sua fábrica de manhã, se aquele modo trabalhar a noite toda, certo? Então, automatizado. Não depende de... A mão de obra do plástico, né? Eu não gosto de falar isso, mas ela é barata ainda no Brasil. Sim, é sim. Uma coisa é você pegar um centro de usinagem, que você precisa ter um projetista, um programador, um desenhista, dois funcionários lá na fábrica, e outra coisa é você ter uma pessoa trabalhando com câmara quente, em 5 injetoras, ele consegue controlar 5 injetoras trabalhando num salário muito mais econômico do que o coisa. Então, o custo de produção
O que eu estou querendo dizer isso aí? Não tô, eu quero que os operários ganhem mais, mas o custo de produção é baixo. Já é baixo. E o investimento, pasmem, todo mundo acha que o plástico investimento é alto, o plástico investimento é baixo. Estou comparando, por exemplo, se você for entrar no setor metalúrgico, você vai comprar uma máquina aí de hoje, é 2, 3 milhões de reais. No plástico, 2, 3 milhões de reais, você compra 3, 4 injetoras e 4 moldes, entendeu? Sim, sim. Tá? Então, processo automatizado, custo baixo, certo? De produção, investimento baixo. E vou falar um outro fator. O plástico, né? Vou falar pela América Latina. O grande volume de pessoas da América Latina é de baixo poder aquisitivo. E o Sim, plástico atende ele. atende. O pobre não vai comprar uma E baixela de inox, mas ele consegue comprar uma baixela de plástico, entendeu? Ele não vai comprar um copo de cristal, sei lá, mas ele consegue comprar pelo menos uma tacinha de PS cristal, né? Então, ele atinge um público grande, né? a Vejo, massa. por exemplo, a maioria das empresas que começam num processo de produção, ele ser bastante agressivo e crescer rápido no Brasil. Eu fico feliz por isso, sabe? As pessoas crescem rápido no Brasil, estão gerando emprego, estão combatendo o mercado que poderia estar vindo de fora, né? Só que o conselho que eu dou é que quem começa com isso tem que começar com bastante cautela. Se não tem conhecimento, vai buscar conhecimento, vai falar com quem entende, entendeu? Vai busque não pensa no preço, o mais Sim, barato, entendeu? Não. Eu vejo, eu tenho clientes que se tornaram amigos meus que eu fico feliz, que estão crescendo, estão enormes hoje, entendeu? Então eu fico feliz com isso, né? eu também. Porque até a gente comenta com ele, eu falei, lógico, você tá maior que eu, por exemplo, porque você entrou num processo automatizado, é, o público seu é maior, né? Então, é esse conselho que eu dou. Tá? Estudar, buscar o Vamos conhecimento. buscar Estudar, conhecimento. buscar conhecimento. Ir atrás. Conhecimento, técnica de trabalho. Por exemplo, vai ter a Feira K na Alemanha agora, né? Sim. É, eu sempre... Vontade que eu tô de ir lá. Hã? Não Aí que entendi. vontade que eu tô de ir. É bom ir. É bom ir porque, assim, eu falo muito para os clientes que vão com a gente, né? Eu falo para eles assim, você não vai lá querer ser um molde alemão e trazer um molde alemão para cá, que aquilo lá custa uma fortuna. Mas, pelo menos, você tem que criar o conceito você tem que enxergar o seu horizonte, onde você quer ir, entendeu? É Aprender, isso que eu falo. Isso. aprender. Aprende, vai buscar horizonte, entendeu? E lá aproveito também, falo muito para o pessoal, ó, aqui tem um monte de livro, leva para o Brasil, tenta traduzir, põe no Google, entendeu? Se você não consegue falar a Pô, tá língua. tão fácil, É, né? então, Olha, a gente começou essa conversa lá, ainda há pouco, né, falando sobre a questão de que eu falei, né, de que as escolas estão nos grandes centros. Mas, cara, nós temos o Google, nós temos o YouTube, nós temos o LinkedIn, sim, muitas pessoas sim, disseminando conteúdos de qualidade, nós mesmos agora, né? Então, sim, você que a Silvia está prestando atenção na gente, cara, não perde a oportunidade, né? sim, Vai procurar estudar, vai procurar as informações, sim, transformar informação em conhecimento, isso é sim, fundamental para sim. se alcançar sucesso. Isso é importantíssimo, entendeu? É importantíssimo, tá? Eu tenho um amigo que ele falou ainda mais outras duas coisas a respeito do plástico, né? Ele falou, Marcelo, o grande consumo de petróleo no mundo ainda é o combustível fóssil, mas isso vai, né? Vai cair. E aí os Sim, produtores de petróleo, os grandes extratores, vão fazer o que com o petróleo? Vão fazer plástico, sim, né? Então, outras tecnologias de transformação vão aparecer, outros sim, materiais vão aparecer, outras sim, aplicações vão aparecer. Então, o sim, mercado plástico ainda tem muito que crescer. Pô, no sim, Brasil, para alcançar a Europa, tem bastante coisa mantendo do jeito que está, e com a evolução, então, cara, a gente ainda tem, sim, assim, sim. muitas décadas ainda de desenvolvimento e crescimento, de Temos, temos. crescimento mesmo, né? Tem muito chão para rodar ainda, entendeu? Tem muito Muito, chão, muito né? chão para rodar. Nós somos um mercado ainda muito pequeno, né? A gente fala assim, a gente vê, né, hoje no mercado, um monte de produtos de UD, aquela parafernália. Ainda, quando a gente vai para a Europa e China, nós não somos ainda muito pequenos com relação a esses Nossa produtos. Senhora,
É Nossa muito Senhora. pequeno. Né? Tem muita coisa para desenvolver aqui ainda e para trabalhar no mercado. Nós vamos, viu? E nós vamos nos desenvolver, nós vamos evoluir. Assim, eu tenho muita fé, né, nessas coisas. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas e aconteceu isso que a gente está propondo, né? Eles começaram um negócio pequeno, tal, daqui a pouco eles começaram com vistas ao metal. De repente eles viram que o volume do plástico era grande e que era uma oportunidade grande de aproveitar aquele plástico. E a primeira coisa que eles fizeram, buscar alguém para ajudar, buscar alguém que conhece mais do que eles para ensinar eles alguma coisa. Eu achei fantástica a ideia deles. Eu fiquei assim maravilhado, apaixonado pela coragem deles para começar e depois querer buscar o conhecimento, né? E eu tenho certeza que eles vão evoluir muito, né? Então, o conhecimento é um investimento que vale a pena. Vale a Vale pena, muito. não. Eu sempre falo assim, quando eu vou iniciar alguma palestra, alguma informação, algum treinamento, né, eu falo dessa maneira que é fato, né, isso é fato, isso não é conversa minha, não é utopia minha, que todos os países mais ricos do mundo, eles são ricos por causa da indústria. Né? Então, eu não estou falando de política, aqui no Brasil se fala muito do agro, importante o agro, importantíssimo, mas a indústria, né, todos, se você pegar os países mais ricos do mundo, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália, Grã-Bretanha, que mais? Suécia, né, Estados Unidos, os países ricos do mundo, eles são ricos por causa da indústria. É a indústria. A indústria que está lá. A A indústria. agricultura é muito pequena em cima daquilo que está. Isso. Né? A gente pegar, por exemplo, o Brasil, que tem uma agricultura forte, a Argentina tem uma agricultura forte, mas olha como é que está a Argentina, entendeu? Né? Tem agricultura forte, mas é indústria. Então, e a base da indústria é molde. Molde. Base da Sim. indústria é molde. Você vai fazer um carro em torno de 2.200 moldes. Estou Olha falando da que parte de estamparia, 2.000, parte de estamparia. Você vai lançar um liquidificador novo, molde. Um chuveiro novo, molde. Entendeu? Tudo é molde. Né? é molde. Então, nós temos que levar isso de uma maneira um pouco mais séria. Né? Essa é a nossa base, essa é a nossa indústria. Se a gente quiser ser um país rico, porque a indústria, né, ela gera bons empregos, bons salários. Né? E a agricultura, você pode ver, o que seria a agricultura sem a indústria? Não dá, né? O que seria da agricultura sem a colheitadeira, plantadeira, a indústria química, né? a pulverizador, né? O que seria da agricultura sem indústria? Não vive sem indústria. Então, e a indústria, então, nós temos que levar bastante a sério essa parte de moldes. É importante esse trabalho que você está fazendo aí também, entendeu? De divulgar isso, de colocar, olha, nosso futuro tem que ser através da indústria. Todos os países, todos. Eu não conheço um país que é rico por causa da agricultura. Toda a minha fé está Você vai nisso. falar eu conheço, por exemplo, Nova Zelândia. Nova Zelândia tem bastante indústria lá. Tem agricultura forte, mas é um país de 4 milhões de habitantes, entendeu? Né? Que tem 40 milhões de carneiros, entendeu? Então, mas tem indústria forte E lá. olha, nós nem estamos falando que precisa reduzir o agro, ao contrário, é muito Não, possível não, pelo da contrário. indústria, a gente favoreça o desenvolvimento do agronegócio, que a Sim, coisa é sim, mais ainda, sem ocupar tanta terra, até ocupando sim, menos, melhor sim, sim, produtividade. sim. Hoje toda a produtividade do agronegócio está em função da indústria. É que eu falei, você tira o trator, tira a plantadeira, a colheitadeira, a enxada. A enxada é feita pela indústria. O cabo da enxada é feito pela indústria, entendeu? Isso, Então, né? eu acho que a gente tem que ter bastante consciência de que se a gente quiser fazer um país rico, tem que investir na indústria, entendeu? Tem que investir na indústria. E investir não só em equipamentos, mas investir em capital humano também. E esse Isso. capital humano vem do conhecimento. A economia do mundo hoje, né, ela gira em torno de conhecimento. Você Sim. pode ver os países, né? O que a Tesla virou? Conhecimento, né? O que a Tesla era? Não era nenhuma indústria de automóvel há anos atrás, ninguém nem sabia o que era a Tesla, nem existia Tesla. Hoje é uma das maiores indústrias de automóveis do mundo por causa do conhecimento. Né?
Então, toda a economia do mundo está baseada em conhecimento, entendeu? E a indústria é onde tem a maior fonte de conhecimento para a economia de um país, entendeu? Então, para isso que a gente, lá na Tecnoserve, a gente procura bastante falar sobre esse assunto, de que, olha, vamos compartilhar tudo que a gente sabe com os nossos clientes, vamos melhorar o máximo possível para eles, porque é disso que ele precisa e é disso que a gente vai nos empurrar para frente também, entendeu? Então, é dessa maneira que eu falo, pelo menos é a minha ideia, tá? Desculpe. É a minha também. Eu acho que eu compartilho totalmente com você, Wilson. Sim. Eu acho que é assim, né? A indústria acaba recrutando muito mais recurso humano, né? Sim. Utilizando mais, e o recurso humano, por sua vez, as pessoas, então, trabalhando na indústria, vão acabar consumindo mais, e você vê que a roda gira, né? Sim. E gira fantasticamente, Sim. sem muito menos agressão. E quanto mais conhecimento nós tivermos, aí para a produção industrial, quanto mais for disseminadas as tecnologias, quanto mais for Sim. espalhada as informações a respeito disso, tanto mais o nosso desempenho vai melhorar. Né? Sim, Tanto sim, mais nós com certeza, Marcelo, com esse é o certeza. caminho. Sim, Concordo totalmente, viu? sim. Cara, a nossa conversa está uma delícia, mas nosso tempo já foi para o pacote. Cara, é demais. Tenho certeza absoluta, Wilson, que nós vamos conversar muito ainda sobre as tecnologias de injeção, sobre Sim. molde. Cara, eu fiquei maravilhado em conversar com você. É uma Eu também excelente. agradeço bastante pela oportunidade, também gostei muito de conversar com você, entendeu? E estou à disposição. Quando vocês precisarem, é só entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Tamo junto. Tamo junto. E eu espero que o Tosh Lobby que está assistindo a gente tenha gostado. E se gostou, cara, já dá um clique no like aí, já se inscreve no canal, não perde a oportunidade. Cara, procura a Tecnoserve nas mídias sociais, vai aprender sobre isso Sim, também, não perde a oportunidade. Nós estamos no LinkedIn, no YouTube, Instagram, Facebook, cara, é uma enormidade de canais que trazem informações fiéis e a gente não pode ficar de fora, tem que aproveitar disso aí. Wilson, ó, de coração, muito obrigado, de eu que coração. agradeço. Eu que agradeço, Marcelo. Tudo de bom para você, tá? Para o pessoal, todos Amém. vocês aí. Eu agradeço bastante, tá?